Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a decisão russa, agora já confirmada, de suspensão das suas aquisições de carne bovina e suína do Brasil. Você vai ter essa notícia em destaque durante essa edição e vai saber por que você não deve se preocupar com o tema. Nesta edição, você fica sabendo como está o andamento da colheita do trigo no Rio Grande do Sul e o quanto já se tem perdido desta última safra. Você também tem o volume de exportações no acumulado de novembro para o milho, soja e café aqui do Brasil. E veja ainda nesta edição as últimas informações a respeito da safra de soja do estado do Tocantins. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo a partir de agora é o Agricultura BR no ar. O Agricultura BR de hoje vai falar sobre as diferenças do café arábica e do café conilon, atendendo à pergunta de uma telespectadora da Bahia. Nós vamos mostrar as diferenças, tanto físicas quanto de aroma e sabor, de cada uma dessas espécies do grão, mostrando também as diferenças das plantações em relação ao mercado, público-alvo e muito mais. O quadro Agricultura BR Responde de hoje vai tratar, portanto, sobre a particularidade destas duas espécies do café, um grão muito importante para o nosso país. Você não pode perder, vai ser logo mais nesta edição. Hoje o quadro Agroações diferente, isso porque depois de tanta ameaça veio a confirmação. A Rússia suspende a compra de carnes bovina e suína do Brasil a partir do dia 1º de dezembro. A explicação inicial do Serviço Sanitário e Fitossanitário da Rússia é por conta de ter encontrado em carne suína resquícios de ractopamina, uma substância que é proibida lá na Rússia. Entretanto, a situação não é bem essa e é por isso que a Agricultura BR vai mostrar algumas circunstâncias. Entre elas, o motivo real da suspensão, o que isso impacta no Brasil, por que a Rússia pode fazer isso agora no final do ano e por que o senhor não deve se preocupar tanto com essa novidade, que já não chega a ser tão novidade assim, a Rússia suspender ou fazer alguma situação temporária no final de cada ano. Então vamos aos números primeiro, mostrando primeiramente a declaração do serviço russo que traz no seu site, o site do Serviço Veterinário e Fitossanitário da Rússia. Infelizmente, olha que palavra diferente, eu cheguei a treinar para falar essa palavra no ar, mas não vai dar certo. O Serviço Veterinário e Fitossanitário da Rússia é forçado a afirmar que, de acordo com os estudos laboratoriais, os estimulantes de crescimento banidos foram novamente detectados nos produtos de criação de gado que chegam à Rússia do Brasil em 2017. É o que afirma a nota em inglês, nós traduzimos aqui para o português, que russo também não dá, mas é isso que afirma a nota do Serviço Oficial Russo. Bom, o Serviço Fitossanitário da Rússia informou, portanto, que o país baniu as importações de carne suína e bovina do Brasil. Em seu site constam a quantidade de frigoríficos de cada uma dessas criações. São 59 frigoríficos de carne bovina e 32 de carne suína, que tiveram essa suspensão realizada. No caso da carne suína, como já vimos, os russos alegam ter encontrado o promotor de crescimento ractopamina, que é banido no país, mas permitido em vários outros países importadores de carne suína. Bom, e Fabiana, a gente comentava a respeito dessa solicitação da Rússia, né, de fazer a suspensão destas compras. Mas isso não vem de graça, né? O país também pede que o Brasil abra suas portas para alguns de seus produtos que seriam vendidos aqui para nós. Exatamente. A Rússia quer vender muito mais do que vodka, essa que é a verdade, Juliana. E esses produtos estariam principalmente o trigo, na qual a Rússia está com uma
superprodução, passa de 80 milhões de toneladas e quer colocar esse produto no mercado. Nós vamos destacar agora o que a Rússia, antes de falar desses produtos que eles querem vender para o Brasil, colocar no mercado brasileiro, o que esses produtos eles representam. No caso, o que o Brasil vende de carnes para eles. Primeiro, nós trouxemos uma divisão que mostra a importância russa para a carne suína e também para a carne de frango. Vamos ver esses dados aqui, porque eles mostram como que a Rússia se comporta entre janeiro e setembro de 2017, aqui trazendo um recorte em relação à carne suína e de frango. Eles são grandes compradores também de carne de frango e o próximo passo, você pode ter certeza que pode chegar a essa situação. Olha só, são 941 milhões de dólares faturados entre janeiro e setembro, 40% de todos os embarques brasileiros de carne suína foram para a Rússia e 11% dos embarques brasileiros de carne de frango também foram para a Rússia. Esses dados aqui, eles são importantes por conta do balanço do complexo. Enquanto eles trouxeram essa situação de suspensão para carne bovina e carne suína, sabemos que pode também afetar os demais produtos. Outro destaque que a Agricultura BR traz agora fica em torno do que acontece agora sim com carne suína principalmente. A carne suína ela traz uma preocupação talvez um pouco maior, porque nós já tivemos problemas muito sérios no Brasil por conta dessa situação dos russos suspenderem a compra de carne suína do Brasil e o que ela representa. São 40% de tudo que o Brasil exporta vai para a Rússia. Então, é um mercado determinante para os suínos, essa cadeia produtiva no Brasil. É o que nós vamos mostrar agora. O que representa para a carne bovina e o que representa para a carne suína. Então, acompanhe conosco agora no gráfico, mostrando aqui essa situação de carne bovina e também a carne bovina para a Rússia e a suína também. Olha só, em relação ao ano de 2016, a carne bovina total embarcada pelo Brasil totalizou 1.351.000 toneladas. Bovina para a Rússia foram 138.000 toneladas de carne bovina. O que representa isso? Rússia é o quarto para quinto, mas ano passado foi o quarto maior comprador de carne bovina do Brasil, comprou 138.000 toneladas ou 11% do total que o Brasil vendeu. A carne suína é que chama muita atenção. O Brasil exportou 725.000 toneladas, enquanto que só para a Rússia foram 245.000 toneladas. Esse dado representa quase 40% em relação ao que a Rússia, o embarcado para a Rússia representa quase 40% do total que toda a indústria frigorífica brasileira exportou no último ano, o que deixa muito claro porque parte do complexo carnes aqui no Brasil está muito preocupado, Juliana. Bom, o que a Rússia quer vender mesmo para o Brasil é o trigo. A gente acompanha neste gráfico agora a situação que mostra a situação da safra russa de trigo na temporada 2017-18, de acordo com o que publicou o Departamento de Agricultura do país. Em relação à projeção divulgada em outubro, houve aumento de 1 milhão de toneladas para a produção russa do cereal, ficando agora estimada em 83 milhões de toneladas. Para a exportação, houve também elevação de 500.000 toneladas, agora estimada em 33 milhões de toneladas do cereal. Os estoques finais mantiveram o valor de 17.330.000 toneladas, portanto, mostrando o quanto que a Rússia ela tem essa importância significativa no cenário mundial do cereal. E, Fabiano, essa situação toda, ela traz uma certa preocupação ao triticultor brasileiro, né? Ao triticultor e principalmente à pecuária nacional. Mas o fato é que a Rússia, para tomar essa decisão, e essa decisão da Rússia de suspender as importações de carne bovina e suína do Brasil, elas acontecem no momento na qual eles não recebem mesmo produtos. Pelo menos metade do mês de outubro, começa a ter uma situação de estancamento
das capacidades portuárias russas porque congela. Então, navios com calado maior não chegam à Rússia. Então, eles compram muitas carnes antes para se abastecerem durante o inverno. Então, suspender a compra de carnes agora representa muito pouco para o volume anual comprado pelos russos. Bom, essa situação já aconteceu em uma outra ocasião no Brasil, né? Uma situação que trouxe uma crise mais séria para o setor da suinocultura. Desta vez, caso haja comprovação do uso da ractopamina, essa situação não deve se estender por muito tempo, né? Exatamente. É isso que pode tranquilizar o produtor brasileiro, principalmente o produtor de carnes aqui do Brasil, que é muito provável que o Ministério da Agricultura, que inclusive está reunido agora com as suas lideranças, inclusive o ministro Blairo Maggi discutindo o assunto, é muito provável que, na medida do possível, o governo nacional brasileiro ele comece a ceder algumas situações que a Rússia quer. Mas para o produtor de carnes do Brasil, ele precisa estar muito atento a isso, porque ele pode se tranquilizar. O primeiro motivo é que a Rússia, desde 2014, suspendeu a compra de produtos de todos os países que fizeram alguma sanção por conta da sua invasão à Ucrânia. A Rússia é um país militarmente muito ativo e que invade outros e, com isso, teve sanções. Não compra nada da União Europeia e não compra dos Estados Unidos. Com isso, a Rússia, apesar de todos os riscos que tem, faz essa situação aqui, alega um problema sanitário, essa é uma coisa extremamente comum no cenário internacional, mas vai ter que comprar do Brasil, porque dos outros grandes fornecedores ela não compra. Gente, a febre aftosa faz o animal sofrer no pasto e o criador sofrer no bolso. Ô, doença danada! E é tão simples prevenir. É só vacinar o rebanho. Consulte o calendário de vacinação do seu estado. E conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Para saber mais, entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. E até esse último domingo, a colheita da soja nos Estados Unidos atingiu 96% de toda a área cultivada. O que significa isso? Que os Estados Unidos e os americanos realmente não tiveram grandes dificuldades em relação à sua safra 2017-2018. Esses dados foram divulgados no seu relatório de acompanhamento de lavouras, divulgado no final da tarde desta última segunda-feira. Vamos aos dados, então, em relação à soja colhida nos Estados Unidos. São 96% agora da área total já colhida para os norte-americanos. Em relação ao ano passado, isso representa 2 pontos percentuais de atraso. E em relação à média dos últimos 5 anos, 1 ponto apenas percentual de atraso. Aqui mostra uma situação muito próxima àquilo que acontecia no ano de 2016. E se você considerar que a área norte-americana da safra 17-18 é maior, esses dados mostram uma certa igualdade em relação ao que se chega hoje à colheita da oleaginosa norte-americana. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou ao mercado hoje novas vendas avulsas da soja do país com destino para a China. A China segue comprando muito da oleaginosa, em especial dos Estados Unidos. De acordo com os números divulgados, foram 130 mil toneladas do grão vendidos nesta terça-feira para a China. Essa é uma informação positiva para o mercado, já que mostra que a safra norte-americana, apesar de volumosa, continua bastante demandada. A gente acompanha agora como que o mercado da soja vem operando na Bolsa de Chicago. Hoje mais cedo ele vinha em queda, mas com muitas posições acima dos $10 por bushel. Nesta situação, no momento, apenas a posição de maio segura este patamar. A de novembro não há mais contratos negociados, eles migram para a próxima posição, que é a de janeiro. $9,88 por bushel é o valor negociado agora da soja para entrega no primeiro mês do ano que vem, com queda de 0,20%. Os negócios em Chicago para março do ano que vem caem agora 0,22% e negociam o bushel a $9,99. E a posição de maio vem com queda de 0,19%, com negócios a $10,08 mais 75 por bushel.
Agricultura BR agora fala sobre as exportações brasileiras de soja no acumulado do mês de novembro, portanto 11 dias úteis. O que chama atenção é que mês a mês tem um volume muito forte de soja, pode-se dizer que mês a mês tem batido recorde quando comparado ao mesmo período sazonal a anos anteriores. E o volume para 11 dias úteis no mês de novembro não é nada mal. Vamos ver aqui os dados, aqui a nossa lista começa em junho, você pode perceber que não tem maio, quando chegou quase 11 milhões de toneladas em um único mês os embarques brasileiros de soja, oficialmente, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Em junho foram 9 milhões 190 mil toneladas, julho 6 milhões 950 mil, agosto 5 milhões 950 mil toneladas, setembro 4 milhões 270, outubro 2 milhões 480 mil toneladas. Todos esses meses, apesar de você ver essa escada inversa aqui com redução, é uma situação normal, porque quanto mais próximo ao final do ano, menor é a quantidade de soja, quanto mais para o final do ano tiver, também mais soja tem os norte-americanos para vender. Então aqui todos os meses são destaques quando comparados ao mesmo período dos anos anteriores. E em novembro já se registra agora 1 milhão 120 mil toneladas embarcadas, pelo menos em 11 dias úteis. Esse número deve melhorar um pouco mais ainda, mas mostra um bom desempenho para o mês de novembro. Vamos saber agora como é que vem o faturamento das tradings que operam com os embarques brasileiros de soja. Junho teve faturamento de 3 bilhões 350 milhões de dólares, julho 2 bilhões 530 milhões, agosto 2 bilhões 230 milhões de dólares que foram faturados pelas tradings, setembro 1 bilhão 610 milhões de dólares. Em outubro chegou a 930 milhões de dólares e novembro, por enquanto, 420 milhões de dólares. Estamos falando do faturamento do principal produto da pauta de exportações do produto do Brasil, entre todos os produtos que são embarcados, entre todos os produtos que vão para a exportação aqui do país. O último gráfico mostra o valor médio da tonelada e há uma melhora no mês de novembro. Observe que esses dados aqui em junho e julho, na casa de 364 dólares e 50 centes, é a pior realidade em termos de preço. Em agosto sobe para 375 dólares e 70 centes, valor da tonelada importada pelas tradings que operam no Brasil. Já em outubro, 377 dólares e 80 centes. Em novembro de 2017, 379 dólares e 70 centes. Por enquanto, o melhor valor pago no mês para a tonelada da soja vendida pelo Brasil ao mercado externo. Juliana, volume de embarques segue bastante intenso em relação à soja brasileira, apesar da redução, porque a soja vai ficando menor no Brasil, vai ficando com menos quantidade. Pois é, mais escassa, né? Quanto tempo passa. E olha, a safra nova 2017-2018 é o foco da atenção dos sojicultores do país neste momento. Boa parte da área prevista para este novo ciclo já foi plantada. O atraso das chuvas causou retardamento no plantio desta nova temporada, mas agora, com o retorno das precipitações, o plantio pôde sim se igualar ao visto nesta mesma época do ano passado. Vamos saber agora como que o clima se comporta para os produtores de soja da região centro-oeste do país nos próximos dias. Vamos aos detalhes com a Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja na região centro-oeste já está praticamente finalizado. Mato Grosso do Sul é o estado que está mais avançado, com 98% de áreas semeadas. O Mato Grosso agora já atinge em torno de 90% e o estado de Goiás avançou bastante agora ao longo da última semana e já alcança 79% de áreas semeadas. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais elevada no Mato Grosso do Sul e em Goiás. No Mato Grosso ainda está um pouco mais irregular. Ao longo dos próximos 5 dias, uma frente fria que avança pela costa da região sudeste, ainda que de forma mais afastada, ajuda a organizar um canal de umidade. E os ventos no alto da atmosfera vão conseguir manter instabilidades na região centro-oeste. A chuva mais forte vai ficar restrita no estado de Goiás, Mato Grosso também, principalmente aqui no oeste e também na faixa leste. No Mato Grosso do Sul é que as instabilidades ainda devem persistir, mas de forma bem mais fraca, com acumulados baixos. No estado de Goiás pode chover até 70 milímetros em apenas 5 dias. A partir da semana seguinte, essas instabilidades ainda vão persistir no centro do Brasil.
Brasil. Só que agora elas não vão ser tão expressivas e volumosas. Dessa vez, o volume de chuva vai ficar em torno de 50 milímetros aqui no Mato Grosso do Sul e também no sul do estado de Goiás. Nas demais áreas, grande parte de Mato Grosso e também do norte do estado de Goiás, pancadas ainda significativas, com volumes de até 30 milímetros em apenas 5 dias. Durante o terceiro período, entre o período do dia 2 até o dia 6 de dezembro, as chuvas voltam a ganhar intensidade. Grande parte do Mato Grosso do Sul, faixa sul do Mato Grosso e também na metade sul do estado de Goiás, é que as instabilidades seguem um pouco mais persistentes e com volumes maiores. No sul de Goiás, pode alcançar até 70 milímetros de acumulado em apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, essa condição ainda de pancadas de chuvas persistentes na região centro-oeste ainda segue favorecendo o andamento do plantio da soja em grande parte da região. Com isso, os produtores vão ter cenários bastante otimistas para a finalização do plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR agora destaca para você como é que vem a operação com a moeda norte-americana, o dólar, depois de feriado em várias praças importantes no Brasil, como o Distrito Federal e também São Paulo. Dólar comercial vinha caindo na manhã de hoje, assim como o fechamento das últimas 2 sessões. Já é a terceira sessão seguida, portanto, de recuo para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Dólar vem com baixa agora de 0,18%, negociado a R$ 3,25 mais 8. O que acontece é que os investidores seguem de olho no cenário político nacional, aguardando a aprovação das reformas importantes, entre elas, especialmente a reforma da Previdência. E ainda hoje no Agricultura BR nós vamos trazer informações sobre como que andam os embarques de milho do Brasil. Já no próximo bloco tem matéria importante falando sobre agricultura de precisão. Fique conosco, voltamos já. E a agricultura de precisão contribui muito para a produtividade e os resultados finais no campo. Pensando nisso, a repórter Miriam Valadares foi conhecer algumas propriedades que trazem muita inovação. É o que você agora acompanha no quadro Inovação Tecnológica. Aqui no Mato Grosso do Sul, as tecnologias são adotadas em grande parte das propriedades rurais. O senhor César Lírio está na região de Nova Alvorada do Sul há mais de 4 décadas. Há 2 anos, ele adotou a agricultura de precisão com resultados satisfatórios. Se você não tiver mais produtividade, você já não te sobra nada. Antes você fazia uma correção de solo, jogar 2 toneladas ou 3 toneladas, conforme você imaginava que estava precisando da sua área. Então você tinha desperdício, porque você botava calcário onde não faltava, onde não precisava, o gesso também onde não precisava. Então tudo isso é custo. Então, com a precisão, você vai jogar o calcário no lugar certo, o gesso no lugar certo, essas correções que você tem que fazer todo, e a adubação também nessa daí. Com os campos cobertos com soja, o agricultor investe em tecnologia com o objetivo de alcançar produção média de 65 sacas por hectare. Na área de 1.000 hectares foram semeadas 3 variedades. Nesta safra, ele apostou em uma tecnologia diferenciada para a inoculação das sementes. Quem explica é o engenheiro agrônomo que presta consultoria ao produtor. Nós usamos as tecnologias de soja intacta, que já confere uma produtividade maior, geralmente, né, com relação a outros materiais. Outra tecnologia adotada esse ano foi a aplicação nutricional via suco, né, que é um equipamento que fica acoplado na plantadeira, e é feita a aplicação via produtos líquidos. Nesse caso, esse ano específico, foi boro, que toda a área necessita bastante boro. E aproveitando a mesma aplicação, já utilizamos então o inoculante também via líquido aplicado diretamente no solo. Esta outra área da Estância Lírio, que durante anos foi destinada ao plantio da cana, recebe uma atenção especial com a rotação de culturas.
Então nós tiramos a cana, fazemos um plantio de soja para dar uma oxigenada aqui no solo, né? E a hora que tirar a soja, a gente já entra com o plantio direto de cana. Segundo o mapa, 67% das propriedades agrícolas do país adotam algum tipo de tecnologia, seja na gestão dos negócios ou nas atividades de cultivo e colheita dos grãos. Uma outra ferramenta muito importante disponível ao agricultor é a previsão do tempo. Sabendo como que o clima vai se comportar, o agricultor pode se organizar e planejar as suas atividades no campo, de maneira com que a sua lavoura se desenvolva no melhor período em relação à chuva ou à falta dela. Falando nisso, vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, qual é a previsão do tempo para o Brasil nas próximas semanas. Tendo em vista o verão, que em breve chega, as tempestades podem também afetar algumas áreas produtoras. Ela traz os destaques agora, acompanhe. Com as chuvas ganhando intensidade no centro do país, entre o sudeste e o centro-oeste, ao longo dos próximos períodos, não se descarta o risco para temporais, isso de forma mais isolada, porque as chuvas vão ganhar intensidade. A passagem de uma frente fria afastada da costa do sudeste, mas os ventos no alto da atmosfera vão garantir bastante áreas de instabilidade nessas regiões. Com isso, pode ocorrer tempestades, que podem vir acompanhadas tanto de rajadas de vento, como queda de granizo e até descargas elétricas. Essas condições só tendem a prejudicar as lavouras. A umidade do solo ainda segue mais elevada aqui nessas áreas em rosa, tanto entre o Paraná, São Paulo e também Minas Gerais. Para os próximos dias, por conta do avanço desse sistema frontal na costa da região sudeste, as chuvas vão ganhar intensidade entre Minas Gerais e também Goiás. Acumulados elevados em torno de 70 milímetros. Justamente nessas áreas é que podem ocorrer até tempestades. A partir do segundo período, as instabilidades agora elas ganham mais intensidade aqui entre o Paraná, São Paulo e também Minas Gerais. Então, nessas áreas ainda pode chover com forte intensidade e até essa chuva pode vir acompanhada com rajadas de vento e não se descarta também a queda de granizo nessas regiões. A partir da terceira semana, a chuva vai começar a perder intensidade aos poucos, mas ainda vai chover com forte intensidade aqui entre Goiás e também no sul de Minas Gerais. Então, ao longo das próximas semanas, com as chuvas ganhando intensidade entre o sudeste e o centro-oeste, não se descarta o risco para temporais nessas áreas. E isso pode prejudicar bastante as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A colheita da safra de trigo está quase finalizada no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater Gaúcha, até o fim da última semana, 92% da área plantada já havia sido colhida. Os 8% restantes estão na fase final de maturação. A produtividade média das lavouras varia muito, de 15 a até 35 sacas de 60 quilos por hectare. O clima foi bastante ruim para a safra de trigo do Brasil neste ano de 2017, resultando em baixa produtividade em boa parte da área plantada. De acordo com a Emater Gaúcha, a qualidade desse cereal que está sendo colhido é um outro problema. Muitas áreas estão sendo colhidas com um pH menor do que 72, o que classifica esse trigo como triguilho, que é destinado à ração animal. O preço negociado pela saca de 60 quilos deste produto, com esta qualidade, varia entre R$ 15 a R$ 18 a saca. Já as áreas que colhem o trigo com pH de 72 a 76 têm recebido em média de R$ 20 a R$ 27 a saca. E as áreas com pH 78 ou maior do que esse índice têm tido o valor de cerca de R$ 30 a saca. De acordo com a Emater Gaúcha, o percentual da safra de trigo perdida este ano ainda não tem um cálculo muito exato, mas o Instituto já faz esse cálculo. Estima que entre 20% a 50% do volume da safra tenha sido perdido, portanto, quebra de safra gaúcha de trigo mais uma vez. Já em relação à qualidade, a Emater diz que o valor se torna incalculável.
Quase todas as lavouras que semearam trigo no Rio Grande do Sul neste ciclo estão recorrendo ao Proagro, de acordo com a Emater. E essa situação do trigo de menor qualidade tem feito as cotações do cereal recuarem. Elas que estavam em movimento de alta nas últimas semanas, agora têm um movimento contrário. De acordo com o CPEA, o que acontece é que esses triticultores estão querendo negociar logo o trigo colhido com medo de novas perdas no mercado físico nacional. A gente acompanha agora como estão as cotações do trigo no Rio Grande do Sul e também no estado paranaense, conforme apurou o CPEA. Vamos aos números então? Acompanhe comigo na sua tela. Veja que no estado do Paraná, cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador caiu para R$ 641,22 nesta última segunda-feira, dia 20 de novembro. No acumulado do mês de novembro, o trigo no Paraná, que não teve uma perda tão grande em qualidade, ainda sobe 2,5% na comparação com o mês passado. Agora sim, no estado do Rio Grande do Sul, a gente muda a tela para trazer o que mostra o CPEA. De acordo com o CPEA, houve ainda valorização nesta última segunda-feira. Tonelada do trigo tipo brando fechou o dia negociada a R$ 571,63. Situação, Fabiano, para o trigo no estado gaúcho, em especial, não continua nada boa. Aliás, para o trigo no mundo todo, Juliana, a situação é bem difícil. Você vê a Rússia agora com o trigo da discórdia pressionando o Brasil, suspendendo a compra de carne. Tem muito a ver com o trigo russo, que chega a quase 80 milhões de toneladas, de acordo com a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano. Mas eu dizia que o trigo no mundo anda realmente de uma situação difícil por conta disso daqui, ó. Os valores, eles vêm realmente muito abaixo. É um mercado muito complicado do trigo. Os produtores do Rio Grande do Sul e também do Paraná sabem muito bem do que eu estou falando. E olha só, trigo no mercado futuro de Chicago vem com queda mais uma vez. Posição de dezembro a $4,20 o bushel, queda de 0,29%. Março, $4,36 o bushel, com recuo de 0,39%. Maio, $4,48 o bushel, queda de 0,38%. E julho, $4,60 por bushel, com recuo de 0,32%. A safra principal de cacau da Bahia, estado que foi por muito tempo o maior produtor da amêndoa no Brasil, tem ficado abaixo das expectativas. De acordo com operadores do mercado da amêndoa no estado baiano, o volume de entradas era para ser alto nestas últimas semanas, mas o volume da amêndoa que vem entrando neste mercado vem caindo e surpreendendo a todos. De acordo com informações do mercado do cacau e especialistas que trabalham com este setor, enquanto da semana de 6 a 12 de novembro em 2016, as entradas da amêndoa na Bahia alcançaram 71.448 sacas de 60 quilos. No mesmo período deste ano, foram 43.766 sacas. No acumulado do ano, os números também mostram essa safra de cacau inferior no estado baiano. De acordo com a apuração feita pelo mercado do cacau, enquanto no acumulado de 2016 até esta época do ano, o volume chegava a mais de 1 milhão de sacas de 60 quilos. Até agora, em 2017, somam menos de 900 mil sacas de 60 quilos da amêndoa. O comportamento dos preços de frutas e hortaliças sofreu uma inversão em outubro, conforme análise do Boletim Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgado hoje. Ao contrário de setembro, as hortaliças estão agora com preços mais elevados nas principais centrais de abastecimento do país, com destaque para a batata e a cenoura.
A batata, que registrou a maior queda nas cotações de setembro, apresentou aumento acima de 90% em outubro nos estados de Goiás e Paraná. Com relação à cenoura, os aumentos não foram tão grandes, mas chegaram a 49%. No Espírito Santo, seguido por aumentos de 23% a 26% no Distrito Federal, no Paraná e em Goiás. Para os dois produtos, a explicação de alta foi a diminuição na oferta da safra de inverno. As frutas deram equilibrada para os consumidores nos preços em outubro e ficaram mais baratas na maioria das ceasas analisadas. O mamão, que tinha sido o grande vilão de setembro, voltou a patamares menores, com recuo de preço de 44% em Goiás e 23% em Minas Gerais. A oferta foi maior das espécies de mamão papaya mineiro, baiano e capixaba. A banana também ficou mais barata nos mercados atacadistas, após meses de agosto e setembro terem sido de cotações estáveis. Isso porque a oferta do produto aumentou na maioria das ceasas, principalmente do tipo prata. Na Ceasa Minas, a fruta ficou 17% mais barata, seguido pelas quedas de 14% em Pernambuco, 13% em Goiás e 12% no Espírito Santo. O preço de algumas frutas natalinas já começou a cair, com destaque para o pêssego, que está 54% mais barato, além da ameixa e damasco. E no próximo bloco tem o quadro Agricultura BR Responde, que hoje traz a diferença entre o café arábica e o café conilon. Olha, aproveite para entrar em contato conosco, você manda sua mensagem, foto, vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Não saia daí, voltamos já. Agricultura BR de volta, por aqui é hora de trazer um quadro que muita gente gosta, é a sua participação, telespectador, quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta que chegou hoje para o Agricultura BR é sobre café, sobre os tipos, espécies de café, e veio lá do estado da Bahia. Veja só, quem participa do programa conosco é a Zilmária de Piatã, Chapada Diamantina, no estado da Bahia. E olha a pergunta, gostaria de entender mais sobre a diferença entre o café arábica e o café conilon. Aqui as diferenças, Juliana, entre os tipos de café. Bom, elas são várias, né, Fabiana? Elas vão desde a plantação, a planta, o formato do grão, em relação às características de sabor, aroma, valor de mercado e muito mais. O Agricultura BR, então, fez um apanhado dessas informações para trazer para quem de casa tem interesse em conhecer melhor essas diferenças. Bom, a primeira delas, Fabiano, tem a ver com a planta do café arábica e do conilon, que já são diferentes, né? Exatamente. Em relação ao café conilon, é importante lembrar que ele é uma planta mais resistente, é uma planta mais robusta e tem um resultado de produção mais efetivo, um resultado de produção maior quando comparado, no caso, ao café arábica. Já a planta de café arábica tem uma situação mais delicada. A planta é menor, as folhas são mais lisas e também menores. É um cultivo que requer mais trabalho, mais atenção no campo. Uma outra característica bastante diferente entre as duas espécies de café, arábica e conilon, se olhada bem de perto, é o formato do grão. Pode colocar na tela, então, a diferença entre o grão de arábica e o de robusta. Os grãos da espécie arábica têm um formato maior e mais alongado, enquanto os da espécie de café conilon, ou também chamado de robusta, são menores e mais arredondados. Em relação também a tipo de folha, tem diferença em relação aos tamanhos. Nós vamos mostrar agora um cenário no qual se mostra como é que os cafés, eles aparecem, né, como eles são classificados. Vamos mostrar agora aqui na tela a origem dessas espécies. Inclusive, quando a gente fala variedade, né, tá errado, né, Juliana? A arábica tem diversas variedades, o conilon também, assim como outras plantas de cultivo que existem no Brasil. E olha a origem das espécies. As duas têm origem na África, sendo que a Etiópia é a origem do café arábica, enquanto que o conilon
tem origem no Congo e também na Guiné, de acordo com a nossa pesquisa aqui, a nossa abordagem a respeito dos cafés. Bom, vamos saber agora onde eles são produzidos em maior concentração no mundo. A variedade arábica tem uma produção concentrada nas Américas do Sul e América Central, sendo o Brasil o maior produtor mundial dessa espécie. Já a produção de café conilon, ou robusta, é feita na sua maior proporção nos países da África, da Ásia e da América do Sul. A produção de arábica é maior em todo o mundo, representa cerca de 2/3 de toda a produção mundial do grão. Já a de conilon representa cerca de 1/3. Mas o mundo gosta mesmo e é muito de café por conta do aroma e do sabor. E as duas espécies têm características diferentes. É o que a Agricultura BR mostra agora, o arábica e o conilon, sendo que o arábica é mais aromático, é mais doce, suave e também um pouco mais ácido, talvez um pouco mais seco. O conilon é mais amargo e tem um sabor mais marcante aqui de acordo com a nossa classificação. Já em relação à presença de cafeína, que é aquela substância que age no organismo, causando estímulo e maior concentração, ela é maior na variedade conilon, veja só. De acordo com a pesquisa, a variedade arábica tem 1,2% de cafeína no seu grão, já a de conilon tem 2,2%. E é justamente por isso que o grão da variedade da espécie conilon é mais amargo. E agora vamos saber o uso das duas espécies em relação aos cafés que chegam para o consumo ou que chegam no varejo. Veja só aqui como que a destinação deles no uso industrial. Café arábica é usado para a produção de cafés finos, enquanto o conilon para fazer os blenders, as misturas e também o café solúvel. Bom, e as diferenças, né, Fabiano, em relação às espécies arábica e conilon, elas seguem, né? Em relação ao público-alvo, também em relação ao valor de mercado. Bom, o preço do café arábica, por se tratar de um grão mais fino, tem maior valor agregado. O valor do conilon é sempre inferior ao do arábica, salvo algumas situações, como a gente viu acontecendo no início desse ano de 2017, quando houve uma oferta muito restrita de conilon no Brasil e os preços foram lá em cima. A parte dessa exceção, o valor do arábica é sempre superior ao do conilon. Um outro fator importante para a aquisição de cafés, aí falando para quem não é cafeicultor, evidentemente, né? O café arábica normalmente é padrão, quando ele é arábica, ele vem com a informação que é 100% dessa espécie, ou seja, 100% arábica. Todos os outros que não aparecem com essa distinção tratam-se de blends e com isso tem café conilon na mistura. Bom, os apreciadores de café de todo mundo, um público que só cresce, é geralmente o público-alvo da variedade arábica. Já o café conilon é aquele utilizado nas misturas para passar o cafezinho em casa, como a gente está acostumado, e que tem maior uso, em especial aqui no Brasil. Porém, o uso do café arábica tem conquistado mais consumidores aqui no Brasil. Para a gente finalizar, são tantas as diferenças, né, Fabiano? Vale a gente sempre ressaltar que ambas as variedades têm uma importância significativa no mercado. Exatamente, a seu modo, as duas são bem saborosas. Já que falamos tanto de café, vamos saber agora como é que está a região produtora de café arábica, inclusive, porque eu vou falar do sul de Minas Gerais e quem fala a respeito do clima por lá é Juliana Rezende. As últimas chuvas no Sudeste, principalmente que alcançaram o sul de Minas Gerais, garantiram um aumento da disponibilidade hídrica do solo, principalmente aqui nas áreas mais ao sul do estado mineiro. Isso garantiu o aumento dos índices de umidade do solo, beneficiando principalmente as lavouras de café que estão em desenvolvimento e que já foram muito prejudicadas em períodos anteriores por conta da escassez de chuvas. Agora, para os próximos dias, o avanço de um novo sistema frontal vai ajudar a manter a chuva mais expressiva aqui no estado de Minas Gerais. Vai alcançar o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais também acumulados elevados, em torno de 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. Durante o segundo período, as chuvas agora no Sudeste, entre o dia 27 de novembro até o dia 1º de dezembro, vão voltar a ganhar força aqui nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. Então vai ter previsão de chuva bastante persistente agora, pelo menos durante essas próximas 2 semanas, nas áreas mais ao sul do estado mineiro. Durante o terceiro período, as instabilidades agora no Sudeste
ainda devem persistir até o dia 6 de dezembro, chuva forte, se espalhando em grande parte do estado de Minas Gerais e principalmente nas áreas produtoras de café do sul de Minas Gerais. Então, no decorrer agora das próximas semanas, até o começo do mês de dezembro, as lavouras de café do sul de Minas Gerais vão receber bastante instabilidades. Isso garante cenários otimistas, porque essas instabilidades têm potencial para manter a umidade do solo elevada e garantir um bom desenvolvimento para os cafezais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Você que quer participar do programa com a gente, mande a sua mensagem. Só mandar pelo aplicativo WhatsApp. Se não tem nosso número, anote aí. 67996562266. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações a respeito do mercado do milho e também como é que vem os volumes de embarques. Não sai daí, voltamos já. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, abriu nesta última segunda-feira uma importante conferência internacional sobre agricultura, que acontece em Brasília. Acompanhe mais informações com Oda Silcanepa. Em 2 dias, a conferência debate maneiras para apoiar pequenos agricultores com novas tecnologias de comunicação, informações voltadas para jovens e mulheres. A maioria dos participantes são representantes de países da África e América Central. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse ao sair do evento que a maior contribuição do Brasil para os países do terceiro mundo é a tecnologia e a informação. Que é uma maneira que o Brasil tem, já que o Brasil é um grande país na agricultura, lidera esse processo de poder contribuir com outros países que têm dificuldades na agricultura. O modelo brasileiro, melhor dizendo, nós temos vários modelos dentro do Brasil, temos uma agricultura no agronegócio muito forte, temos um sistema de cooperativismo muito forte também e temos uma agricultura familiar que, de certa forma, é conduzida pelas políticas de governo. Então, acho que esses países africanos, principalmente do Sul-Sul, vêm conhecendo o Brasil, dá para levar para esses países várias maneiras de fazer agricultura. O importante é que todos tenham um entendimento que o Brasil tem. Nós temos grandes, médios, pequenos produtores, mas o que nos interessa é a qualidade do produto, é a quantidade do produto que chega na mesa de cada brasileiro, de forma eficiente, bons produtos e de forma barata. A conferência da ONU termina nesta terça-feira aqui em Brasília. Oda Silcanepa para o SBA. A Agricultura BR traz agora algumas das inovações apresentadas pelo Incapé lá no estado do Espírito Santo para o café. É uma variedade clonal. Essa variedade clonal, ela traz uma tecnologia e também experimentos científicos que proporcionam resultados melhores para o campo. A técnica de multiplicação de cultivares com jardim clonal superadensado permite a produção de um grande número de estacas numa área reduzida. Além disso, as mudas ficam prontas mais rapidamente. Em apenas 7 meses, o produtor já tem as estacas de muda nas mãos, pronta para o plantio. Esta tecnologia permite o aumento na produção de estacas em menor espaço e em menor tempo. Além disso, as hastes são mais uniformes e o custo de manutenção do jardim clonal é reduzido devido à facilidade do manejo e tratos culturais. O pesquisador Paulo Volpe traz os benefícios e fala sobre a reprodução das cultivares a partir do jardim clonal superadensado. O jardim clonal adensado é uma forma de plantar todos os clones de uma variedade. O que nós fizemos? É um adensamento entre plantas. Para que isso? Para que o produtor ele tenha em pequena área e tenha uma produtividade assim muito maior por metro quadrado. Então nós vamos demonstrar aqui quais são as vantagens desse jardim clonal adensado. A principal é o seguinte, é a velocidade de transferência da tecnologia. Até então, uma tecnologia lançada antes demorava 2 anos para chegar até os produtores para estar reproduzindo essas mudas. Hoje, com 7 meses, ela já está pronta para ser reproduzida. Então, assim, a gente está tendo um ganho muito bom na velocidade. Um outro, como ele está sempre visível, próximo ao viveiro, ele vai ter um melhor trato cultural. Porque é uma área que praticamente não vai ter ervas daninhas, porque toda a área vai ser coberta com os ramos plagiotrópicos e ortotrópicos. Isso facilita o produtor. Ele vai ter um melhor vigor vegetativo dessas plantas. Então, assim, a gente só vê inúmeras vantagens. A outra é o seguinte, é que entre safra, verão, inverno, a gente vai ter a produção em todo o decorrer do ano.
E a vida útil dessa planta? Nós temos plantas já com 7, 8 anos em franca produção. Isso é muito tempo, que é só café. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito de café, agora mostrando um pouco como é que vem os embarques brasileiros do produto nesses primeiros 11 dias úteis. Portanto, as traders que trabalham com café no país têm tido essa situação. Em julho, teve embarques de 1.590.000 sacas, agosto, 2.370.000, setembro, 2.170.000, outubro chegou a 2.640.000 sacas. Com exceção de outubro, que ficou muito próximo a outubro do ano passado, os demais meses vêm realmente mais baixos do que no último ano. Novembro, por enquanto, em 11 dias, totaliza 1.600.000 sacas de café. Esses embarques menores, essa comercialização menor de café no Brasil é uma demonstração claríssima da insatisfação do cafeicultor em relação aos preços pagos no país, que, aliás, não são nada satisfatórios mesmo. Ainda tem uma comercialização muito travada no país que não está andando, não está fluindo. Julho teve um faturamento de 254.700.000 dólares, agosto 384.600.000, setembro 359.600.000 dólares, outubro chegou a 440.800.000 dólares, novembro 262.400.000 dólares que foram faturados pela indústria e também pelas tradings que operam no país. Vamos saber agora o valor médio da saca de café que tem sido embarcada pelas tradings que operam no país. Observe que em julho estava em 159 dólares mais 20 centes, agosto 161 dólares e 90 centes. Melhor mês, por enquanto, são de setembro e outubro, os melhores meses, 165 dólares e 20 centes em setembro, 166 dólares e 70 centes em outubro, novembro cai um pouco para 164 dólares por saca. Uma pesquisa conduzida pela Embrapa mostra os benefícios da produtividade da cana-de-açúcar quando plantada em consórcio com o milho. Isso mesmo, uma pesquisa feita pela Embrapa Cerrados do município de Planaltina, no Distrito Federal, mostra esse resultado bem importante para o setor sucroalcooleiro. Veja que numa área plantada nesta região, a cana-de-açúcar solteira, ela produziu 114 toneladas de colmos por hectare, enquanto a cana-de-açúcar consorciada com o milho teve uma produtividade de 127 toneladas de colmos por hectare. Com esses dados preliminares, pesquisadores da Embrapa Cerrados e de outras instituições ligadas neste estudo aprovaram um projeto, portanto, que estudará um pouco mais a fundo esta situação. Durante 3 anos, este estudo será colocado a campo em prova para trazer resultados mais concretos. O assunto agora é o preço do milho em estados da região sudeste do país. Nós vamos ver agora que tanto São Paulo quanto Minas Gerais começou a apresentar recuo para os valores do milho. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo aqui os últimos 15 dias. Em 6 de novembro eram R$ 30 a saca, no dia 14 mantinha esse valor, dia 17 recuou para R$ 29 por saca e mantém nesse dia 21 R$ 29, queda de 3,33% neste momento. Dando sequência, agora vamos ver os valores em Minas. Caiu menos, mas caiu. 6 de novembro eram R$ 26,50, no dia 13 caiu a 26 e vem mantendo desde então, até esse dia 21, a R$ 26 a saca. A queda é de 1,89%. É importante lembrar que se teve uma situação um pouco melhor há 15, 20 dias em relação aos preços do milho, por conta de exportações bastante expressivas, continua da mesma maneira. E também um fator que é muito importante lembrar, com
com o desenvolvimento da soja, principalmente o seu cultivo, a semeadura, que teve atraso, havia uma situação um pouco maior em relação ao temor de ter prejuízo da segunda safra, que é de milho. Então agora que se tem uma situação um pouco mais equilibrada com a soja e a expectativa de chuvas um pouco mais expressivas nas áreas produtoras, esse temor em relação a ter um problema mais grave em relação à segunda safra de milho, não que não exista, agora ele é um pouco menor. Isso começa a trazer uma pressão negativa sobre os valores de milho em vários estados do Brasil. Bom, Minas Gerais segue atrasado com o plantio do milho de primeira safra. De acordo com a consultoria AGE Rural, até o dia 16 de novembro contabilizava apenas 9% da área prevista já plantada com o grão. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se o clima colabora com os produtores de milho do estado de Minas Gerais nos próximos dias. Produtores de milho no estado mineiro ainda seguem atrasados com as atividades de plantio. Agora, em torno de 55% de áreas já foram semeadas, enquanto que durante o ano passado, neste mesmo período, mais de 80% de áreas já haviam sido implantadas. A disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante no estado de Minas Gerais ao longo das últimas semanas. Nessas áreas mais ao sul, a umidade do solo já alcança 90%. Para os próximos dias, uma frente fria afastada da costa do sudeste ainda consegue manter a instabilidade em praticamente toda a região. E no estado de Minas Gerais não é diferente. Vai ter previsão de chuva mais forte aqui entre o Triângulo Mineiro, as áreas centrais do estado de Minas Gerais e também no oeste. Previsão de acumulados em torno de 50 até 70 milímetros nessas regiões. Durante o segundo período, as instabilidades no alto da atmosfera ainda vão conseguir garantir pancadas persistentes e com forte intensidade no estado de Minas Gerais. Acumulados elevados ainda em torno de 70 milímetros aqui no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro em torno de 50 milímetros apenas no norte, é que a chuva vai ser um pouco mais fraca. Durante o terceiro período, mais para o começo do mês de dezembro, as chuvas ainda não vão dar trégua na região de Minas Gerais. Então vai ter previsão de chuva forte ainda, acumulados elevados em torno de 70 milímetros aqui no sul de Minas Gerais e na maior parte do estado, acumulados que variam de 30 até 50 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, essas pancadas de chuvas persistentes no estado de Minas Gerais vai conseguir manter a umidade do solo bastante elevada. Isso favorece bastante esse início do desenvolvimento do milho, mas, por outro lado, como essas pancadas elas vão ser persistentes, pode acabar atrapalhando momentaneamente o andamento do plantio do milho. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais. E agora uma novidade. A Real H, indústria do setor animal, que é parceira do SBA, está inaugurando nesta terça-feira sua segunda unidade de produção. Exatamente, segunda unidade, Fabril. Hoje é uma data especial, o dia da homeopatia. Temos na figura do Cláudio Real, doutor Cláudio Real, professor também, universitário, é um dos fundadores, precursor para a homeopatia animal, populacional animal. E nós vamos para lá agora, um novo parque industrial, vou falar com o Denner, que está lá agora, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Tem muito a ver, estamos falando do estado que tem o maior rebanho do país. Boa tarde, Denner. Muito boa tarde, Adriano. Boa tarde, Juliana. Obrigado aí. Estamos entrando aqui direto da unidade industrial, como vocês disseram, a nova unidade industrial da Real H em Cuiabá. E aqui, atendendo a região do Mato Grosso, como você estava dizendo aqui, maior rebanho pecuário do Brasil, são 30 milhões de cabeças. Esse é um dos motivos da Real H estar investindo nessa nova unidade industrial. Um outro motivo, a maior produção de grãos do Brasil. Então, como a gente sabe que insumo para a produção de nutrição vai muitos grãos, né? Então a Real H está unindo o útil ao agradável. A partir de agora, os clientes do estado do Mato Grosso, até os estados vizinhos aqui, vão poder ser atendidos com maior agilidade. Já era na Real H, já está aqui no Mato Grosso há 18 anos, mas agora passa a ter a sua própria fábrica de nutrição, então vai dar mais agilidade, a questão logística vai ficar muito mais fácil, então vai facilitar muito para os pecuaristas aqui do Mato Grosso terem acesso à nutrição da Real H. É claro que isso vai influenciar no preço também, tá bom? Então já fica dado o recado, a Real H
está nessa semana da Black Week com condições especiais e hoje, dia da homeopatia, a Real H inaugurando essa nova unidade industrial. Bom, eu vou voltando aí para o estúdio da Agricultura BR. Um abraço a todos, obrigado. Denner, parabéns a todos, bom trabalho, sucesso aí para a Real H, empresa parceira do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem cotações da soja pelo Brasil. Aproveite para entrar em contato, 67996562266, é o nosso número no WhatsApp. Não sai daí, voltamos em instantes. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque agora os embarques brasileiros de milho durante o acumulado do mês de novembro. Você acompanha conosco como é que vem. O volume continua bastante interessante em relação àquilo que vai sendo embarcado de milho no acumulado de novembro. Posição de julho com 2.320.000 toneladas. Em agosto chegou a 5.250.000 toneladas de milho. E setembro de 2017, que é o segundo maior volume embarcado de milho de toda a história. 5.910.000 toneladas, claro que para um único mês. Outubro ficou com 5.020.000 toneladas e novembro, por enquanto, com 2.210.000 toneladas. Lembrando que esse volume aqui, ele se refere a 11 dias úteis de embarques de milho do país. O faturamento está ali na casa de 338 milhões de dólares, por enquanto, nessa parcial do mês. Mostramos aqui como é que vem as exportações de milho. Julho teve um faturamento de 357 milhões de dólares. Agosto, 817 milhões e 500 mil. Setembro, 915 milhões e 600 mil dólares. Outubro, 774 milhões e 500 mil dólares. E temos aqui novembro, por enquanto, com 338 milhões e 700 mil dólares em relação ao que foi faturado com os embarques de milho do país. Destaque agora para o valor da tonelada embarcada, é o que nós trazemos agora, mostrando como é que vem o volume até agora, pelo menos o valor de tonelada embarcado. Observe que estava em julho em 153 dólares e 70 centes, agosto teve o maior valor, 155 dólares e 50, setembro quase 155, outubro 154 dólares e agora novo recuo para o valor da tonelada em 153 dólares e 10 centes pela tonelada exportada pelas que operam no país. Aconteceu na última semana a abertura oficial do plantio da safra de grãos temporada 2017-18 no estado do Tocantins. O evento deste ano falou para os produtores presentes sobre sistemas de integração lavoura-pecuária, previsões do tempo e também mercado da soja. Falando em soja, o secretário de Agricultura e Pecuária do estado informou no evento que o estado do Tocantins deve seguir sentido contrário aos demais estados produtores de soja do Brasil e aumentar a sua produção neste novo ciclo. A área implantada com grão passa de 950 mil hectares para 1.200.000. A Conab confirma essa informação de aumento na área plantada com soja. De acordo com a primeira expectativa da companhia para este novo ciclo, temporada 17-18, produção total de grãos do estado tocantinense deve sair de 4.400.000 toneladas no ciclo passado para passar de 4.440.000. E Juliana, por falar em soja, milho também, há pouco nós falávamos dessa situação das exportações brasileiras. E é importante lembrar que lá nos Estados Unidos, eles estão em fase final da colheita, principalmente para soja, milho também está chegando nos finalmente e algodão também vem com bom desempenho. Vamos saber agora como é que vem milho agora sendo negociado na Bolsa de Chicago, uma vez que o milho por lá também está muito próximo à conclusão de colheita. Há uma pressão negativa bem forte em relação aos valores negociados por lá. Dezembro vem a 3 dólares 40
43 centes o bushel, queda de 0,36. Março, 3,54, com queda de 0,49%. Maio, 3 dólares 63 centes o bushel, queda de 0,41%. E julho, 3 dólares 70 centes por bushel, com recuo de 0,46%. É hora dos indicadores da soja pelo Brasil. A gente começa falando sobre a Bahia, que no acumulado das últimas 2 semanas registra valorização para o valor médio pago pela saca do grão. Veja comigo na tela, mercado baiano em destaque. No dia 6 de novembro, cotação média da saca era de R$ 64,25 no estado. No dia 13, caía para R$ 63,75, mantendo este patamar até o dia 16 do mês. Nesta terça-feira, dia 21 de novembro, soja na Bahia volta a subir. O valor está em R$ 65,25 na média estadual, registrando ganho superior a 1,5% em 15 dias. O estado do Maranhão tem alta também, 1,60% de alta para os últimos 15 dias. No dia 6 de novembro, eram R$ 62,25 a saca. No dia 14, R$ 63,25 e vem mantendo esse valor por saca até esse dia 21, R$ 63,25, valor médio no estado do Maranhão. Em Minas Gerais, tem alta de 0,76% em 15 dias. O preço da saca de soja negociada hoje é um pouco menor do que os dias anteriores, mas ainda assim tem ganhos em 2 semanas. No dia 6 de novembro, o valor médio estadual estava em R$ 65,75. No dia 11, subia para R$ 66,50 e se mantinha assim até a última quinta, dia 16 do mês. De lá para cá, houve um recuo de 25 centavos no valor de cada saca, estando negociada nesta terça, dia 21, a R$ 66,25. No estado de São Paulo tem uma alta também, 75 centavos ou 0,38% de alta nos últimos 15 dias. Observe conosco que no dia 6 de novembro o valor era de R$ 65,50 a saca. No dia 14, R$ 65,00 a saca, valor mantido no dia 16. No dia 21, R$ 65,75, portanto, alta no estado de São Paulo. Minuto final do Agricultura BR. A gente destaca agora a soja negociada na Bolsa de Chicago e também o dólar aqui no Brasil, os 2 elementos que compõem o preço da soja no nosso país. Vamos primeiro lá para Chicago, a soja no mercado internacional, que nesta terça-feira vem em movimento de queda. A posição de janeiro, que agora a de mais curto prazo, negocia o bushel do grão a $9,88, queda de 0,20%. Posição de março do ano que vem cai 0,19%. Ela que já operou acima dos $10 hoje, vem agora a $9,99 por bushel. E a posição de maio, esta sustenta o patamar de 10, vem a $10,09 por bushel, com leve queda de 0,17%. Quem vinha caindo hoje também era o dólar aqui no Brasil, depois do feriado, principalmente no estado de São Paulo, por conta do Dia da Consciência Negra. Hoje tem volta com operação de mercado, com uma ligeira queda. Agora o dólar comercial vem a R$ 3,25 mais 7, o recuo agora é de 0,21%. Com essas informações, a gente se despede de você de casa mais uma vez. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de participar sempre do programa com a gente. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.